admito que 1 Coríntios capítulo 16 diz-nos que o homem deve amar a Deus. Se não amar a Deus, ele é amaldiçoado. Isso é um fato, mas a Bíblia nos mostra claramente que o homem é salvo pela fé e não pelo amor. Alguns pensam que há evidências na Bíblia que provam que o homem é salvo por amar a Deus, e sem amar a Deus o homem não pode ser salvo. Há alguns pecadores que quando o evangelho da salvação pela fé lhe é pregado, dizem que não podem ser salvos porque não amam a Deus completamente. E eles pensam que se realmente amarem a Deus e forem levados a Ele os salvará. Para eles, o homem é salvo por amar a Deus. Eles não percebem que o homem é salvo não por amar a Deus, mas porque Deus o ama. Foi Deus quem amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Do lado de Deus é amor, do nosso lado é fé. A reação do homem não necessita ser igual à de Deus. Ele não tende a amar a Deus como Deus o ama. Não é dito que o homem precise amar tanto a Deus a ponto de dar seu filho a Deus para que Deus confie nele, dando a ele a vida eterna, não o deixando perecer. Não encontramos isto no Evangelho de João. Agradecemos a Deus porque foi Deus quem amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. A Bíblia não nos diz que amamos a Deus primeiro, mas que Deus nos amou primeiro. A base da salvação não é que nós amamos a Deus, e sim que Deus nos ama. Se basearmos a nossa salvação em nosso amor a Deus e em nosso sacrifício por Ele, imediatamente veremos que a salvação que teríamos não seria segura. Nosso coração é como a areia do mar, que vem e vai com a maré. Graças ao Senhor, não é uma questão de nosso amor por Deus, mas do amor de Deus por nós. Embora João capítulo 3 e outros lugares possam dizer o que dissemos, alguns podem perguntar: e Lucas capítulo 10? Vamos agora ler o que diz Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25 começa: e eis que certo doutor da lei se levantou. Esse homem tinha uma profissão errada. Certo doutor da lei se levantou e o pôs à prova. Seu motivo estava errado. Sua intenção não era correta. Dizendo: mestre, ele tinha um entendimento errado. Sua compreensão a respeito do Senhor estava errada. Ele não sabia quem o Senhor era. Que farei para herdar a vida eterna? Sua pergunta estava errada. Eis aqui um homem que estava errado em sua profissão, errado em seu motivo, errado em sua intenção, errado em seu conhecimento do Senhor e errado na pergunta que fez. Ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Que disse o Senhor Jesus? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Você é um intérprete da lei, você deveria ter conhecimento do que a lei diz. Como lês? Alguma coisa deve estar escrita na lei, mas o homem pode estar errado ao interpretá-la. O Senhor está fazendo uma pergunta dupla. Que está escrito na lei e que você compreende dela? Algumas vezes a lei é escrita de uma maneira, mas o homem a interpreta de outra. Ele respondeu que isso é o que a lei diz, e é assim que ele a interpreta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse intérprete estava muito familiarizado com a lei. Ele sabia que o resultado da lei é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele pôde resumir toda a lei nesta frase. Ele era um homem inteligente. Provavelmente, todo aquele que vem pôr à prova é inteligente. Somente os inteligentes procuram pôr à prova. Que é pôr outros à prova? Os que querem ser ensinados fazem perguntas, e os que
vêm pôr à prova também fazem perguntas. Os que querem aprender fazem perguntas porque não entendem. Os que querem pôr à prova fazem perguntas porque entendem. Alguns perguntam porque não entendem. Eles vêm humildemente para ser ensinados. Alguns perguntam porque entendem. Querem mostrar a você o quanto entendem. Essa é a razão de pôr à prova. Esse homem veio ao Senhor perguntando como ele poderia ser salvo. Ele disse que queria a vida eterna e a vida de Deus. Então, ele deveria fazer o quê? O Senhor disse: que está escrito na lei? Como lês? O homem repetiu de cor. Ele sabia disso há muito tempo. É preciso amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e é preciso amar o próximo como a si mesmo. Ele sabia tudo isso. Eis porque ele repetiu essas palavras de maneira tão correta. Quando respondeu desta maneira, o Senhor lhe disse para fazê-lo, e então ele teria condições de herdar a vida eterna. Aqui está um problema. O que quer que o Senhor Jesus quisesse dizer quando falou ao intérprete, e quaisquer que fossem as circunstâncias, todos os que não estão familiarizados com a verdade e com o significado da palavra de Deus diriam: não está claro o bastante que para ter vida eterna um homem deve amar a Deus e amar seu próximo? Se um homem não ama a Deus e ao seu próximo, não é verdade que ele não poderá ter a vida eterna? Apesar de o Evangelho de João mencionar 86 vezes que a vida eterna é obtida mediante a fé, alguns podem dizer que o Evangelho de Lucas diz, ao menos uma vez, que a vida eterna é obtida mediante o amor a Deus. Se um homem não amar a Deus ou a seu próximo, ele não tem possibilidade de ser salvo. Se for assim, gostaria de perguntar se alguém de nós já amou a Deus desta forma, isto é, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento? Não. Ninguém amou assim. Ninguém o amou assim. Não há uma só pessoa que ame a Deus com todo o coração, com toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Ninguém pode dizer que ama seu próximo como a si mesmo. Não há tal pessoa. Uma vez que não existe tal pessoa, ninguém ganharia a vida eterna. Precisamos compreender por que o Senhor Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Agradecemos ao Senhor porque a Bíblia é sem dúvida a revelação de Deus. Não há absolutamente erro algum nela. Eis a razão porque eu amo ler a Bíblia. Se esta passagem, que começa em Lucas capítulo 10, versículo 25, terminasse no versículo 28, as verdades da Bíblia se contradiriam. Se fosse esse o caso, o homem teria de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Nenhum desses quatro todo poderia ser esquecido. Mas, se este fosse o caso, ninguém jamais poderia ser salvo. Graças ao Senhor que, após o versículo 28, há muito mais versículos. Vamos continuar a lê-los. Ainda bem que este homem era muito importuno. Ele, porém, queria justificar-se. Ele fez esta pergunta por nenhuma outra razão senão justificar-se. Ele perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O Senhor Jesus disse que ele tinha de amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e amar a seu próximo como a si mesmo. Seria grosseria para ele perguntar quem seria, perguntar quem seu Deus era? Poderia ele, um intérprete da lei, não saber quem nosso Deus é? Seria também difícil para ele perguntar quem ele próprio era? Pois de todos os homens na terra, somente os filósofos não sabem quem eles mesmos são. Sem nada mais para perguntar, ele pergunta quem era o seu próximo. Agora você está dizendo que eu tenho de amar meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é meu próximo? Do versículo 30 em diante, o Senhor lhe disse quem era o seu próximo. Ele começou a contar-lhe uma
parábola. Esta parábola, que é a história de muitas pessoas, ou a história da humanidade, é uma das mais comuns e familiarizadas na cristandade. Seria bom que a lêssemos juntos. Jesus, prosseguindo, disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em mãos de salteadores, os quais, depois de o terem despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, moveu-se de compaixão. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e colocando-as sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e o que quer que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Estamos muito familiarizados com essa história. Vamos gastar algum tempo considerando-a. Este homem ia do lugar de paz para um lugar de maldição. Jerusalém significa paz e Jericó significa maldição. Ele não ia de Jericó a Jerusalém, uma viagem ascendente. Ele ia de Jerusalém a Jericó, uma viagem descendente. Ele ia de um lugar de paz para um lugar de maldição. Este homem estava na condição descendente. Ele encontrou salteadores no caminho. Não era um salteador, mas uma quadrilha de salteadores, que lhe roubaram tudo o que tinha. Despiram-no de suas vestes e o deixaram nu. Eles o agrediram até que ficasse meio morto. Ele estava a ponto de perder a própria vida. A Bíblia nos mostra que as vestes de um homem são seus atos e o ser de um homem é sua vida. Aqui os atos brilhantes são roubados e levados embora. A vida que permanece somente tem um corpo que está vivo e o espírito está morto. Este é um homem semi-morto. Todos os leitores da Bíblia sabem que essa é a descrição da nossa pessoa. Desde o tempo em que o homem foi tentado pela serpente no jardim do Éden e desde que começou a pecar, ele nunca experimentou paz na jornada da sua vida. O homem é continuamente tentado por Satanás. O resultado é que todos os seus atos exteriores são levados embora. Até seu espírito está mortificado. Ele está vivo quanto ao corpo, mas morto quanto ao espírito. O homem nada pode fazer quanto à sua condição. Ele pode apenas esperar que os outros venham e o salvem. Um sacerdote vinha por ali. Ao ver este homem, ele passou de largo. Um levita também vinha. Após ver o homem, ele também passou de largo. Os sacerdotes e os levitas são os 2 principais grupos de pessoas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, toda a lei está nas mãos dos sacerdotes e dos levitas. Se você tirar os sacerdotes e os levitas, não haverá mais lei. Para um pecador semi-morto, alguém subjugado por Satanás, à espera de ir para a destruição e não tendo virtudes exteriores, nada havia a fazer senão esperar pela morte. Que os sacerdotes lhe diriam? Os sacerdotes lhe diriam: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e de todo o seu entendimento, e você se levantará e andará. O levita também viria e dir-lhe-ia: está certo, mas você também deve amar ao seu próximo como a si mesmo. Essas são as mensagens deles. Eis o que um sacerdote e um levita diria a um homem à beira da morte. É verdade que você está semi-morto e que suas vestes brilhantes foram roubadas, mas se fizer o bem poderá ser salvo. Esse é o significado de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Isso é o que significa amar a Deus. Se você vir alguém que não tenha sido agredido, este alguém ainda pode ter o coração, a alma, a força e o entendimento para fazer algo. Ainda será possível para ele amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento.
Será possível dizer-lhe isso se ele ainda estiver em Jerusalém. Mas o problema hoje é que ele já não está mais em Jerusalém. Ele está em viagem e está morrendo. Esses mandamentos não podem ajudá-lo. Além disso, por favor, lembre-se de que hoje não é uma questão de dar nosso todo, mas de receber alguma ajuda. Eis aqui um homem que está doente e moribundo. Ele está vivendo em pecado. Ele não pode fazer coisa alguma quanto à sua própria condição. Se você disser a tal pessoa para amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, ele lhe dirá que nunca amou a Deus em sua vida. Se você disser que ele tem de amar a seu próximo, ele lhe dirá que tem roubado os outros por toda a vida. Que você deveria dizer a um homem que está a um passo da eternidade, está perdido, está semi-morto? Nessa situação, os sacerdotes e os levitas não são de nenhuma ajuda. Eles apenas podem passar de largo como fizeram. Quando eles veem esse tipo de homem, eles não podem ajudá-lo. A palavra sobre amar a Deus de todo o coração, alma e força, entendimento e amar o próximo como a nós mesmos, não é para nos ajudar a herdar a vida eterna. É apenas para mostrar-nos que tipo de pessoa somos. Se você nunca tiver ouvido uma palavra sobre amar a Deus, não saberá quão importante é amar a Deus. Se nunca tiver ouvido coisa alguma sobre amar seu próximo, você nunca saberá como é importante amar o próximo. Uma vez que tenha ouvido a palavra sobre amar seu próximo, você perceberá que nunca amou seu próximo. Realmente as palavras na lei, tais como amar a Deus, amar ao próximo, não cobiçar nem matar, existem apenas para expor nossa pecaminosidade. Elas nos mostram nossa condição. O propósito da lei, como Tiago disse, é simplesmente servir como espelho. Ela mostra quem você é. Você não sabe qual é a aparência do seu rosto, mas se você olhar no espelho, você verá o que você é. Antes você não sabia que não amava a Deus, agora você sabe. Não somente não há o amor de todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo o entendimento, como também não há qualquer amor para com Deus. Não somente não há amor a Deus, não há nem mesmo amor pelo próximo. Os salteadores já roubaram você, ainda assim você não sabe o que aconteceu. Agora com a lei você sabe. Você foi agredido pelos salteadores, deixado semi-morto e despojado de suas vestes. Nem sabia disto. Agora você sabe. Que então fizeram os sacerdotes e os levitas? Eles vieram dizer a você, meu amigo, você sabe que foi agredido pelos salteadores? Sabe que suas vestes foram levadas? Sabe que você está semi-morto? Pouco depois chegou outra pessoa. Essa pessoa era o bom samaritano. Certo samaritano que ia de viagem chegou perto. Diferentemente dos outros dois que estavam em seu caminho, o sacerdote descia por acaso. O levita também descia por acaso, mas o samaritano estava em seu caminho. Ele veio com o propósito de salvá-lo e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ele teve amor e compaixão. Além disso, tinha consigo óleo e vinho. Assim ele pôde cuidar dos ferimentos que foram causados pelos salteadores. Quem é esse samaritano? João capítulo 4, versículo 9 nos diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Todos os mencionados nessa história eram judeus. O que foi assaltado pelos salteadores era judeu. O sacerdote era judeu. O levita era judeu. Que representam os judeus? E que representam os samaritanos? Os judeus representam a nós, seres humanos. E os samaritanos não têm a ver com os judeus. Eles não se misturam com os judeus. Eles estão separados dos judeus e acima deles. Sabemos que esse samaritano é o Senhor Jesus. Um dia, quando o Senhor Jesus estava na terra, um grupo de judeus crucificou-o e o injuriou com duas afirmações muito fortes, dizendo que ele era samaritano e que tinha demônio.
João capítulo 8, versículo 48. Por favor, observe que na resposta de Jesus ele disse que não tinha demônio. Os judeus disseram que ele era samaritano e que tinha demônio. O Senhor negou que tivesse demônio, mas não negou que fosse samaritano. Assim, o samaritano aqui se refere ao Senhor Jesus. João nos mostra que em tal tipologia ele é um samaritano. Esse samaritano veio propositalmente a este homem semi-morto. Quando viu o homem, foi movido de compaixão e o salvou com duas coisas. Uma foi vinho e a outra óleo. Ele derramou óleo e vinho, aplicando-os sobre as feridas e curou-as. Temos de ver que isto é após o Gólgota e após o Pentecostes. Não é em Belém. Se fosse em Belém, teria sido o vinho sobre o óleo. Mas, desde Jerusalém e desde a casa de Cornélio, é o óleo sobre o vinho. O vinho representa a obra do Gólgota, o óleo representa a obra no dia da ressurreição e no dia de Pentecostes. O vinho é simbolizado pelo cálice na mesa do Senhor. Quando você fica doente, o que os responsáveis levam até a sua casa? É o óleo. O que está representado ali é o que é tratado aqui. Em outras palavras, o vinho é a obra de ressurreição e o óleo é a obra de comunhão. O vinho simboliza o Senhor, o vinho simboliza o sangue do Senhor ao redimir-nos, e o óleo simboliza o Espírito Santo aplicando a obra do Senhor a nós. Isso é significativo. Se fosse derramado somente o óleo sem o vinho, não haveria base para a nossa salvação. Se não houvesse óleo, a salvação não teria qualquer efeito. Sem a cruz, seria injusto Deus perdoar nossos pecados. Significaria que Ele estava tratando com nossos pecados de maneira relaxada. Significaria que Ele estava mascarando nossos pecados. Mas sem o óleo, embora Deus pudesse ter cumprido a redenção em seu Filho e resolvido o problema dos nossos pecados, esta obra não poderia ser aplicada a nós, ainda estaríamos feridos. Aqui vemos que há óleo e há vinho. Além do mais, o óleo é mencionado primeiro, e o Espírito Santo, que tem aplicado a obra do Senhor sobre nós. Esse é o processo da salvação. É o óleo que é mesclado ao vinho. O Espírito Santo nada faz senão trazer até nós a obra do Senhor Jesus. Quão maravilhoso é isto! Muitas de nossas irmãs são enfermeiras. Também temos 2 irmãos aqui que são médicos. Vocês sabem que a função do vinho é totalmente negativo. Ele é usado como desinfetante. Isso significa que a redenção do Senhor é para com os pecados imundos e passados. O óleo está ali para ajudar o vinho. Aqui, por um lado, há o remover do que estava no primeiro Adão. Por outro lado, há a nova vida proveniente do Espírito Santo. Somente por meio disto pode o homem moribundo ser curado. Mais tarde falarei mais sobre essa questão, se tiver oportunidade, em outro vídeo. Depois que o bom samaritano curou as feridas do homem agredido pelos salteadores, que aconteceu em seguida? Ele o colocou sobre a sua própria montaria. A montaria denota viagem. Com uma montaria você pode viajar sem depender de esforço. Quando há uma montaria, não tem de viajar por meio próprio. O meu animal me carregará. Onde ia o meu animal? Ele iria para a estalagem. Esta estalagem é a casa de Deus. Quando esse homem é levado até Deus, Deus cuida dele. Qual é o significado de 2 denários? Todos os metais na Bíblia têm um seu significado. O ouro na Bíblia significa a natureza, vida, glória e justiça de Deus. Bronze na Bíblia significa julgamento de Deus. Todas as passagens na Bíblia que exigem julgamento têm bronze. O altar era de bronze, a bacia era de bronze e a serpente erguida no deserto era de bronze. Os pés do Senhor eram como bronze reluzente em Apocalipse capítulo 1. Eles são para esmagar. Na Bíblia, ferro significa autoridade política, mas prata em toda a Bíblia significa redenção. Todas as vezes que a redenção é mencionada, a prata está presente. No Antigo Testamento, o dinheiro pago pela redenção foi prata. Os 2 denários aqui significam o preço da redenção. Os 2 denários foram entregues ao hospedeiro. Essa é a nossa salvação. Por causa disto, Deus aceitou
aceitou todos os que confiam nele. Espiritualmente falando, a hospedaria significa a casa celestial de Deus. Fisicamente falando, ela significa a igreja. O que quer que gastarem a mais, eu te restituirei quando voltar. Após sermos salvos, estamos na igreja, esperando pela volta do Senhor. Esses pontos não são meu principal assunto, mas eu os menciono de passagem. O intérprete perguntou ao Senhor: quem é meu próximo? Depois que o Senhor contou-lhe essa história, ele dirigiu-se ao intérprete da lei com uma pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Se ouvir cuidadosamente esta palavra, você perceberá que o Senhor estava dizendo ao intérprete que ele era aquele que caiu nas mãos dos salteadores. Muitos hoje aplicam esta passagem incorretamente. Eles pensam que o Senhor Jesus quer que amamos nosso próximo como a nós mesmos. Nas escolas bíblicas, nas escolas dominicais e nos cultos de domingo, todos dizem às pessoas que elas têm de ser um bom samaritano. Você tem de amar o próximo, mostrar misericórdia para com ele e ajudá-lo. Para eles, quem é o próximo? É aquele que foi agredido pelos salteadores. E quem somos nós? Somos o bom samaritano. Mas isto é exatamente o oposto do que o Senhor Jesus estava dizendo. O que o Senhor Jesus queria dizer era que nós somos os que fomos agredidos pelos salteadores. Quem então é nosso próximo? Nosso próximo é o bom samaritano. Pensamos que somos o bom samaritanos? Nós podemos mover-nos, podemos andar. Quando vemos os subjugados pelo pecado, somos capazes de ajudá-los. Mas o Senhor Jesus disse que não somos o bom samaritano. Antes precisamos do bom samaritano. Somos o homem ferido pelos salteadores na viagem. Somos os que estão à beira da morte. Não temos quaisquer boas obras. Quem é nosso próximo? Ele é o bom samaritano, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é dito que devemos amar os outros como a nós mesmos? Significa que devemos amar o Salvador como a nós mesmos. Não significa que devemos primeiro amar os outros antes que possamos herdar a vida eterna? Antes significa que se amarmos o Salvador, o samaritano, certamente teremos vida eterna. O problema hoje é que o homem continuamente pensa em obras. Quando lê Lucas 10, ele diz a si próprio: alguém está ferido, alguém está morrendo. Se eu cuidar dele e amá-lo, serei um bom samaritano e terei vida eterna. Pensamos que quando ajudamos os outros, herdaremos a vida eterna. Mas o Senhor Jesus disse que se você permitir que alguém ajude você, você terá vida eterna. Ninguém entre nós está qualificado a ser o bom samaritano. Graças ao Senhor, não temos de ser o bom samaritano. Já temos um bom samaritano. Este samaritano, que outrora nada tinha a ver conosco, agora veio. Ele morreu e resolveu o problema dos pecados. Agora ressuscitou e nos deu redenção. Ele está nos ajudando e nos introduzindo no céu para que Deus possa nos aceitar e cuidar de nós. Finalmente, temos o versículo 37, aqui de Lucas 10. Ele respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Nesse momento, o intérprete respondeu corretamente. Ele respondeu que era o que usou de misericórdia para com ele. O que usa de misericórdia para comigo é o meu próximo. Meu próximo é o samaritano que parou para derramar sobre meus ferimentos o óleo e o vinho, que me colocou sobre a montaria e me levou para a hospedaria. Meu amigo, a questão toda não é ser o próximo de alguém. Antes, é aquele que usou de misericórdia para com você tornar-se seu próximo. O Senhor Jesus disse: vai e faze tudo de igual modo. Essa palavra confunde muitas pessoas. Elas pensam que o Senhor estava nos dizendo para ajudar os outros, mas o que esta palavra significa é que seu próximo é o bom samaritano. Portanto, você deve aceitá-lo como seu Salvador. Uma vez que o seu próximo é o bom samaritano, você deve ser
o que foi agredido pelos salteadores, isso nos mostra que enquanto estávamos prostrados ali, Ele veio e nos salvou. Nunca diga que podemos fazer algo por nós mesmos. Nunca diga que temos o caminho. Ele está nos mostrando que devemos deixá-lo fazer. Temos de deixá-lo derramar óleo e vinho em nossas feridas. Temos de deixá-lo curar nossas feridas. Temos de deixá-lo colocar-nos sobre a montaria e levar-nos até a hospedaria. Temos de deixá-lo fazer a obra de cuidar de nós. Temos de ser como aquele ferido. Não devemos ser como o samaritano. A maior falha humana é pensar que o homem deve fazer algo. O homem sempre quer ser seu próprio salvador. Ele sempre quer salvar os outros. Mas Deus não nos mandou ser o Salvador. Deus diz que somos os que devem ser salvos. Assim, a palavra do Senhor respondeu totalmente à pergunta do intérprete. Isso não significa que não se deve amar a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. A questão é se é capaz ou não de fazer isso. Não, nós não podemos fazê-lo. Temos uma vida ferida. Realmente nossa condição verdadeira é que estamos mortos. Nosso corpo está vivo, mas nosso espírito está morto. Precisamos da salvação. Não podemos ajudar a Deus, nem podemos ajudar os homens. Se pensamos que podemos fazer algo, não experimentaremos o perdão dos pecados. A obra da cruz e a obra do Espírito Santo não nos virão sobre nós. Por isto, lembrem que Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, nunca nos diz que o homem é salvo por amar a Deus. Pelo contrário, é-nos dito que o samaritano compadeceu-se primeiro, antes que nós pudéssemos amar. É ele quem ama primeiro. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.